Graça e paz do Senhor, estamos aqui nessa noite para junto louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Convido você já na sua casa, você aqui, para nós adorarmos o Senhor. É o culto da vitória, e Deus tem vitória para mim e para você nessa noite. Vitória de Deus. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus que nos dá conquista. E é por aí, é desse jeito que a gente precisa pensar. O nosso pensamento não deve ser um pensamento no caos, mas o nosso pensamento tem que ser o pensamento nas bênçãos de Deus. E Deus tem isso, Deus faz isso na nossa vida. Então nós precisamos acreditar. O grande problema nosso é que às vezes a gente não acredita nisso, né? A gente lê a palavra de Deus, mas a gente não coloca em prática. E tudo aquilo que nós não colocamos em prática, nós não obtivemos às vezes o resultado. Nós só temos resultados quando a gente pratica aquilo que Deus fala ao nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 8, versículo 21. Jó, capítulo 8, versículo 21. Nós vamos ler. Daqui um pouquinho eu vou estar orando pela sua vida, orando pela sua família, orando para que Deus venha te dar aquilo que Ele tem de melhor. E o que Deus tem de melhor? Ele. Deus, Ele tem Ele. E Deus é o melhor que nós podemos ter na nossa vida. Se você tem Deus, você tem tudo na sua vida. Se você não tem Deus, você não tem nada na sua vida. Porque tudo passa, mas Deus permanece para sempre. Capítulo 8, versículo 21 de Jó, diz assim a palavra de Deus: ainda de riso te encherá a boca, e os teus lábios de louvor. Então nós vamos orar agora. Eu peço você na sua casa mesmo, como você está, ore comigo, né? E nós estamos aqui, você está na sua casa, mas nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo propósito e na mesma visão de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, culto da vitória. Não é apenas uma falácia, é culto da vitória, porque nós acreditamos, Senhor, que nós temos vitórias no Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que mesmo diante de todas as coisas contrárias, nós somos mais do que vencedores. E é por isso, Senhor, que nós oramos agora por essas famílias que estão agora nos assistindo, nos acompanhando, ó Deus, as famílias que estão agora nas suas casas. Nós oramos por cada membro dessa família. Oramos pela nossa cidade, oramos pelo nosso Brasil, oramos, ó Deus, por cada um agora. Não sei como essa pessoa encontra agora, não sei o que essa pessoa precisa, que o Senhor venha fazer a vida dela, mas eu acredito, Senhor, que o Senhor pode fazer tudo aquilo que humanamente falando não tem jeito de fazer. Mas o Senhor pode fazer. Talvez essa pessoa, Senhor, ela se encontra agora triste, ela tem tristeza no seu coração. O Senhor pode trazer alegria. Talvez essa pessoa, Senhor, ela está doente. O Senhor pode trazer a cura sobre a vida dela. Mas talvez essa pessoa está fria, ó Deus, espiritualmente. E o Senhor pode, nesse momento, fazer com que ela venha se levantar. E eu creio nisso. Senhor, nós estamos aqui unidos à mesma fé,
o mesmo propósito e a mesma visão do Senhor. Pai, fica conosco, continua com cada um de nós e nos conduz a esse culto, que possamos fazer aquilo que o Senhor quer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Se tornou um deserto, e até a minha oração já não passam de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Aleluia. Deus é maravilhoso.
que essa chuva de Deus possa ser derramado sobre a sua vida. E eu creio que Deus, Ele tem algo diferente para fazer na nossa vida. Nós precisamos nos voltar para Deus. Precisamos nos colocar, talvez o medo, ele tem trazido o primeiro lugar na nossa vida. Mas quem que tem que ser o primeiro lugar na nossa vida é o Senhor. É Deus que tem que ser o primeiro lugar. Nós vamos nesse momento fazer o ofertório e vamos orar pela sua vida financeira. Você que tem dizimado na casa do Senhor, você que tem sido ofertante, você que tem acreditado em Deus e não na sua finança, porque a finança ela passa, os bens materiais ele passa. Eu gosto daquilo que Jesus, ele falou em Mateus capítulo 19, quando aquele jovem rico chega diante de Jesus, falando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus vira para aquele jovem e fala assim: ó, vai e vende tudo que você tem, reparte com os pobres e me segue. A Bíblia diz, por ele ter muitas propriedades, por ele ser um jovem rico, no capítulo 18 de Lucas fala que ele era um príncipe. Então ele era filho de um rei. E a Bíblia diz que ele ficou triste, abaixou a cabeça e saiu dali. Por que ele saiu? Porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha religiosidade, mas ele não tinha a presença de Deus na vida dele. E o que aconteceu? Que Pedro ficou apavorado, falou: eis que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Jesus falou: aquele que deixa casa, mãe, pai, filho, propriedades por amor de mim, ganhará 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Sabe por quê? Nada se compara a Jesus. Todas as coisas materiais são perecíveis, perece, acaba tudo. Mas a presença de Deus é a maior na nossa vida. E com a presença de Deus ele traz riqueza. Com a presença de Deus ele traz provisão. Com a presença de Deus ele traz saúde. Com a presença de Deus ele traz pessoas até a sua empresa, a sua loja. Porque quem cuida de você não é o dinheiro seu. Quem cuida de você é Jesus Cristo. E eu quero orar pela sua vida financeira. Quero pedir ao Senhor que venha continuar abençoando a sua vida financeira. Que não venha faltar nada. Que você pode ter tanto para emprestar para as pessoas. Não vai faltar, porque Deus ele é fiel. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aquele dia, o Senhor falou com Pedro. Pedro ficou desesperado, porque Pedro viu diante do Senhor aquele príncipe, aquele jovem. Mas o Senhor falou para aquele jovem que não queria que ele vendesse nada. É porque a riqueza estava no coração dele. O Senhor não quer nada de nós a não ser a nossa fidelidade ao Senhor. O Senhor quer isso, nada mais. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro não é nosso, é do Senhor. O Senhor não precisa das empresas, porque as empresas é do Senhor. O Senhor precisa de loja, porque as lojas é do Senhor. Tudo é do Senhor. E que nós precisamos, Senhor, nessa noite é ser fiel ao Senhor. Não deixar a semente do diabo entrar no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, não ser miserável. Porque, Senhor, esses que colocam na cabeça, não dizima, não entrega o dízimo, não entrega a oferta, isso são demônios. São demônios essas pessoas. Isso não são ser humanos, isso é demônio. Porque o demônio quer que as pessoas sejam infiel. Mas o Senhor está agora convencendo essa pessoa
que tudo vem do Senhor. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. E eu oro, Senhor, pela vida financeira do teu povo. Aqueles que têm sido fiel ao Senhor. Aqueles que têm não deixado Satanás entrar no coração deles, mas têm entregado aquilo que é do Senhor. Aliás, tudo é do Senhor. Nós oramos a Deus para que o Senhor esteja abençoando e que não venha faltar, aonde a crise do homem, a prosperidade do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. o Senhor possa fazer você romper em fé, que o Senhor possa aumentar a sua fé, que o Senhor possa fazer você ter experiência com Ele maior ainda, e que as coisas possam ser menor na sua vida, e Deus pode ser maior. E é isso, nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, que o Senhor venha fazer você romper, e você vai romper em fé. Deus vai fazer você andar sobre as águas, Ele vai fazer isso, e nós vamos orar agora, para que Deus venha renovar a sua vida, que Deus venha trazer renovo, que Deus venha trazer algo diferente na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse culto, Senhor, o Senhor está aqui nessa noite, como o Senhor está nessa casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa agora, toca, Senhor, nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nesse adolescente, nessa criança. Senhor, em nome de Jesus,
Nós confiamos em Ti. Sabemos, ó Deus, que nós precisamos de fé no nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, de fé para seguir com o Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que sem fé é impossível agradar o Senhor. E nós queremos, ó Deus, ter fé no nosso coração, para que nós possamos vencer os obstáculos, os impedimentos, ó Deus, as coisas que vêm sobre a nossa vida. Pai, toma nas Tuas mãos a Tua palavra e fala ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 24. Êxodo, capítulo 24, versículo 12 até o versículo 18. Êxodo, capítulo de número 24, versículo de número 12 até o versículo de número 18. Abra sua Bíblia. Deus, Ele quer falar ao nosso coração. Êxodo capítulo 24, versículo 12 até o versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, esperai ali, e dar-te-ei a tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhe ensinares. E levantando-se Moisés com Josué seu servidor, subiu ao monte de Deus, tendo dito aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur fica convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Irmãos, quando eu pego essa passagem bíblica, no livro do Êxodo, no capítulo 24, versículo 12 até o 18, eu tenho que voltar um pouco. Voltar, porque quando você pega no capítulo 24, versículo de 1 até o 11, se você pegar, você vai ver que a primeira coisa que Deus Ele quer fazer uma aliança com Israel. Deus quer se aliançar com Israel através de Moisés, porque Moisés, ele é um porta-voz de Deus. Então tudo aquilo que Deus passa para Moisés é porque Deus quer que Moisés transmita aquilo que Deus está passando a ele. Olha comigo o verso 1 do capítulo 24. Diz assim:
Depois disse Deus a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab, Abiú, e os 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. É interessante que Deus, Ele quer que um homem transmita aquilo que está no seu coração. Então Deus, Ele vai passar algo para Moisés, para que Moisés passe para o povo. A aliança de Deus não é uma aliança com o povo diretamente, mas é uma aliança com Moisés para o povo, porque Deus, Ele tinha um compromisso com Moisés. Deus levantou Moisés para guiar quase 3 milhões de pessoas no deserto. Então Deus, Ele colocou uma capacidade enorme sobre Moisés, mas Deus colocou também uma paciência sobre a vida de Moisés. Ora tinha paciência, ora não tinha. Ora o povo estava com Deus, ora o povo estava desviado. Ora o povo estava adorando a Deus, depois ora o povo estava adorando o bezerro de ouro. Mas quando você pega no versículo de número 12 até o 18, a Bíblia diz que Deus chama Moisés para a sua presença. Então aqui, quando nós pegamos o verso 12 até o 18, o tempo todo Moisés vai estar na presença de Deus. É por isso que Moisés, ele vai ser diferente dos demais. Ele vai ser diferente. As pessoas, quando olhavam para Moisés, via algo diferente na vida de Moisés, porque Moisés, ele ficava na presença de Deus, ele estava na presença de Deus ali. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar que a presença de Deus em nós nos faz diferente das demais pessoas, e isso é notável. Todas as vezes que a presença de Deus, ela está na minha vida, as pessoas, é notável, eu vou ser diferente. Quando a pessoa olha para mim e a presença de Deus está na minha vida, é notável. O que é presença? A palavra presença é comparecimento. O que é presença? Presença é aliança. O que é presença? É você estar, é manifestação. O que é presença? Presença é sempre estar com Deus. Então Deus chama Moisés. Moisés comparece diante de Deus. Moisés está ali, ele vai ver a manifestação de Deus. Ele vai estar sempre com Deus. E o que vai fazer? Quando a presença de Deus está em mim, em nós, faz diferença. Nós somos diferentes porque Deus realiza na nossa vida, Deus constrói, Deus nos desenvolve. E o que é diferente? Não é igual, é qualidade do que é raro, é também modificação. O que é notável? Notável é relevante, é que se destaca, é uma pessoa, ilustre. E aqui eu vou mostrar algumas coisas que a presença de Deus, quando está em mim, acontece. Olha a primeira coisa, o verso 12, o que está escrito? Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, espera ali,
dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para lhe ensinar. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a presença de Deus em nós nos faz não passar tempo com Deus, faz a gente ter intimidade com Deus. Pegou aí? Nos faz ter intimidade. Deus não queria passar um tempo com Moisés, Deus queria intimidade com Moisés. É por isso que Deus virou e falou com ele assim: sobe a mim ao monte e espera ali, espera. Deus, ele quer uma intimidade com Moisés. Quando a presença de Deus está em mim, irmãos, eu passo a ter intimidade com Deus. As pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu sou uma pessoa de intimidade com Deus. Aquilo que eu vou falar, eu não vou falar de mim, eu vou falar que Deus coloca em mim. O meu andado será um andado que Deus está na minha vida. O ambiente que eu chegar, a presença de Deus vai estar ali. Se eu estiver, os meus relacionamentos precisam ter a presença de Deus. As minhas amizades, a presença de Deus. Eu levo a presença de Deus aonde eu estou. É por isso que Moisés, Deus está falando: eu não quero passar um tempo com você, Moisés. Eu passo tempo com pessoas que não é igual a você. Eu quero intimidade com você, fica comigo. A melhor coisa que tem, irmãos, é você ter intimidade com Deus. A melhor coisa que tem é você andar com Deus. A melhor coisa te faz diferente. As pessoas olham para mim e vê a presença de Deus na minha vida. As pessoas olham para mim e elas vê algo diferente. Por quê? E a segunda coisa que eu aprendo aqui, ele diz: sobe a mim, espera ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tem escrito para lhe ensinar. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando: tudo que produz de mim, vai produzir na sua vida. Tudo que produzir de mim, eu quero que você produza na vida das pessoas. Sabe por quê? Deus está falando: quem Deus vai dar? Deus vai escrever, Deus vai dar as pedras, Deus vai dar a lei, que é a palavra dele, Deus vai dar os mandamentos dele. Tudo está escrito aqui. Você vai ensinar as pessoas, você vai ser um instrutor, você vai guiar pessoas de mim. Não. Você sabe qual o grande problema nosso hoje? Que as pessoas estão aprendendo com nós, mas as pessoas precisam aprender com aquilo que está na minha vida. O grande problema é que as pessoas estão aprendendo comigo, porque eu preciso saber de uma coisa: quando as pessoas olham para mim, mas Deus esteja na minha vida. Então ele está dizendo assim: ó, tudo que produz de mim, você vai passar para as pessoas. E Deus, ele quer fazer isso na nossa vida também. Deus, ele quer trazer na minha vida e na sua vida algo dele. Deus, ele quer que algo dele esteja na minha vida. Porque quando algo de Deus estiver na minha vida, irmãos, as portas vão fechar para os erros. As coisas não vão entrar na minha vida. O pecado não vai entrar tão fácil. Mas olha em segundo lugar, versículo 13, olha o que está escrito: e levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus. Espera aí,
A presença de Deus em nós nos faz diferente. Sabe por quê? Quando a presença de Deus está em nós, Deus vai trazer pessoas dele para o nosso lado. Deus vai trazer pessoas. Você vai se relacionar com pessoas que têm o mesmo pensamento de Deus que você tem. Você vai se relacionar com pessoas que andam com Deus como você anda. Você vai se relacionar com pessoas que têm compromisso com Deus como você tem. Por quê? Quem subiu com Moisés? Josué. Quem era Josué? Servidor de Moisés. Quem que Josué ia ser depois? Sucessor de Moisés. Sabe por quê? A presença de Deus em mim atrai pessoas de Deus à minha vida. Atrai pessoas. Se nós estamos atraindo pessoas mundanas, é porque a presença de Deus não está na nossa vida. Se nós estamos atraindo pessoas má, porque a presença de Deus não está na nossa vida. Se nós estamos atraindo pessoas problemáticas, porque a presença de Deus não está na nossa vida. Porque se a presença de Deus está na minha vida, Deus vai trazer pessoas dele para andar comigo. Quem estava andando com Moisés? Josué. Josué estava com Moisés. E é isso que nós precisamos. Josué olha para quais 3 milhões de pessoas, mas ele olha e fala, eu vou andar com um. Ele não queria quantidade, ele queria qualidade. Olha o verso 14 comigo. Olha o verso 14. Diz assim o verso 14: tendo dito aos anciãos, esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Hur fica convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Espera aí. Se você pegar no capítulo 24, versículo de número 1, você pode ver que tinha Hur, tinha Arão e tinha 70 anciãos. Espera aí. Agora Moisés vai falar assim, ó, tudo que vocês quiser, procura Hur e procura Arão. Por que isso? Porque quando a presença de Deus está em nós, nós vamos usar qualidade e não quantidade. Nós vamos ter qualidade e não quantidade. Ele teve o discernimento que não eram os 70 anciãos. Ele teve o discernimento, Deus fala como ele é Hur e Arão. Deixa a pessoa, você vai comigo. Só que você vai deixar pessoas que vai substituir você. Você vai lá comigo, mas você vai deixar pessoas preparadas para fazer. Por quê? Porque Hur era preparado, Arão era preparado. Ele não deixa a pessoa despreparada. Ele não pega muitos, mas ele pega de qualidade. Deus, irmãos, ele não quer usar muitos. Deus quer usar qualidade. Às vezes nós estamos pensando que Deus, ele quer 10 no louvor. Não, Deus quer qualidade no louvor. Deus não quer muitos pregadores. Deus quer qualidade de pregador. Deus não quer muito instrumentista. Deus quer qualidade. Então Deus, ele quer isso. Então ele está dizendo, ó, você vai subir.
E o que acontece? Só que você vai deixar 2 pessoas. Eu não quero 10, eu não quero 20, eu não quero. Irmãos, quando nós andamos naquilo que Deus está falando, às vezes, por que nós não fazemos aquilo que Deus quer? Porque nós não estamos na presença de Deus. E não estando na presença de Deus, nós não vamos ter o discernimento. Moisés poderia falar assim: não, vou deixar os 70 anciãos, ou eu vou deixar uma turma ali desse pessoal que está comigo. Não, quem vai ficar? Arão e Hur. Fica aqui. Quem tiver alguma questão, vai a eles. Porque eram pessoas de confiança de Moisés. Deus sempre vai colocar pessoas da confiança dele na sua vida. Amém? Deus sempre vai colocar pessoas de confiança dele na sua vida. Versículo 15. Verso 15 diz assim: e tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. O que eu aprendo aqui? Aquele monte, ele era comum. Eu fora da presença de Deus, eu sou uma pessoa comum. Mas quando a presença de Deus chega em lugares, aquele lugar passa a ser algo diferente. Aquele monte, ele era um monte em si, mas a Bíblia diz que a nuvem de Deus estava ali. E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu estou na presença de Deus, eu vou conhecer o sobrenatural de Deus. Eu vou saber. Sabe por que eu vou saber? Porque ali era um monte normal, mas aquela nuvem trazia algo diferente. Porque aonde a presença de Deus está, tem algo de Deus ali. O monte era algo agora diferente. Era um monte, irmãos. Agora Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Deus quer fazer isso em mim e você. Se Deus faz naquele monte, Deus quer fazer na minha vida. A nuvem de Deus cobriu aquele monte. Olha o verso 16. Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. O que eu aprendo aqui? A presença de Deus em nós nos faz diferente das demais pessoas, isso é notável. Quando eu estou na presença de Deus, eu não fico no meu tempo, mas eu fico no tempo de Deus. Moisés ficou 6 dias. E a Bíblia diz que no 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Espera aí. Irmão, sabe o que está acontecendo com nós? Nós temos dado tique-tique nervoso. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos no nosso tempo. Por isso que no nosso tempo, nós não conseguimos ouvir Deus. A pressa nos faz não ouvir Deus. A pressa nos faz não entender o que Deus está falando. A pressa nos faz estar ouvindo o mundo
Mas não Deus. Nos faz ouvir a televisão, os noticiários, as mídias sociais, mas não nos faz ouvir Deus. Moisés poderia falar assim: eu vou ficar aqui um dia. Ele poderia falar assim: eu vou ficar aqui 2 dias. Se Deus não apresentar aqui, eu estou indo embora. Mas Moisés ficou 6 dias. 6 dias Moisés estava lá. Não é fácil. Ficar no tempo de Deus não é fácil. Andar no tempo de Deus não é fácil. Submeter o tempo de Deus não é fácil. Sujeitar o que Deus quer não é fácil. Renunciar o que Deus quer não é fácil. Mas se Moisés vai ali antes dos 6 dias, Deus não falaria com ele. Porque Deus, irmãos, Ele não quer que eu fique no meu relógio. Ele quer que eu fique no propósito dEle. Às vezes nós não estamos ouvindo Deus, porque nós estamos correndo, nós estamos na correria. Nós temos ansiedade, nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com mais coisas e não estamos preocupados com aquilo que Deus quer falar conosco. Às vezes nós estamos substituindo Deus por muitas coisas. Talvez pelo um papo ali na praça. Talvez nós estamos substituindo Deus pelo um celular, pela uma rede social. Talvez nós estamos substituindo Deus pelo um programa de televisão. Mas Deus, Ele só falou com Moisés no 7º dia. 7º dia, Deus falou com ele. Se Moisés sai dali, nos 5 dias, Deus não tinha falado com ele. Se ele sai no 4º dia, Deus não tinha falado com ele. Mas no 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Sabe por que Deus chamou a Moisés? Porque Deus queria manifestar algo na vida de Moisés. Deus chamou Moisés porque Deus sabia que Moisés estava no tempo dele. Moisés não estava no tempo dele humano, mas estava no tempo de Deus. Se você quiser, agora só acontece isso, meu irmão. Só acontece isso, minha irmã, quando nós estamos na presença de Deus. Porque se eu estiver na presença de Deus, irmãos, eu não posso dividi-lo. Talvez eu estou na presença de Deus e daqui um pouquinho vou atender o telefone. Eu estou na presença de Deus, daqui um pouquinho chama alguém lá em casa. Eu estou na presença de Deus, chega alguém. A presença de Deus, por isso que eu falo, irmãos, nada pode tirar você da presença de Deus quando você prioriza Deus na sua vida. Nada. Chuva, pandemia, Covid-19, o que seja, nada pode, porque Deus, quando Ele está enraizado na minha vida, a minha vida é diferente, as pessoas vão ver a diferença de Deus na minha vida. Olha o verso 17. Verso 17. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. A presença de Deus em nós nos faz diferente das demais pessoas. Você sabe por quê? Se eu estou na presença de Deus, eu vou ver a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus. A Bíblia diz que ora a aparência da glória de Deus. Moisés estava vendo a glória de Deus. E o povo que não estava na presença de Deus estava vendo um fogo consumidor. Irmãos, eu quero ver a glória de Deus. Agora eu só posso ver a glória de Deus
Por que que o povo viu fogo? Porque o povo estava de longe. Por que que Moisés estava vendo a glória de Deus? Porque Moisés estava perto. Só pode ver a glória de Deus quem está perto de Deus. Só pode sentir a presença de Deus quem está na presença de Deus. E é isso. E o que que acontece na nossa vida? Nós estamos vendo talvez aquilo que todos estão vendo. Nós estamos vendo. Talvez nós estamos vendo não a glória de Deus, nós estamos vendo um fogo que consome. Fogo consumidor. Essa é a visão das pessoas que estão distantes de Deus. Essa é a visão daqueles que não estão próximos de Deus. É por isso que quando a presença de Deus em mim, ela me faz diferente. Por que que o apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios 11:1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que que você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego indo para uma fornalha? Porque a presença de Deus estava na vida deles. Por que você vê Daniel no capítulo 6 indo na cova dos leões e não temendo que os leões pudessem o matar, o engolir lá? Porque a presença de Deus estava na vida dele. Por que que você vê José no Egito, ele não querendo dormir com a mulher de Potifar, mas preferindo ir para uma prisão e ficar quase 2 anos lá? Sabe por quê? Porque entre a mulher de Potifar e entre a casa de Potifar, entre tudo isso, ele ficou com a presença de Deus. E ele foi. Por que que Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, por que Paulo, ele fala, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Por que que Paulo, ele é decapitado pelos romanos, soldados romanos, e ele não sai fora, ele deixa ser assim? Porque ele não negou Jesus. Por que que ele negou Jesus? Porque Jesus estava na vida de Paulo. Por que que Davi venceu um leão e um urso? Por que que Davi venceu Golias? Não é porque Davi era um homem forte fisicamente, mas é porque a presença de Deus estava na vida de Davi. E quando nós olhamos, nós vimos um povo vendo fogo consumidor, mas nós vimos Moisés vendo a glória de Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida. E para que isso aconteça, é necessário que nós não servimos a Deus de longe. Nós estamos vendo, irmãos, as pessoas distanciando de Deus, através de um vírus, irmãos, você precisa saber que vírus não domina nada. Irmãos, agora se você está na presença de Deus, você vai ver a glória de Deus. E se você não estiver na presença de Deus, aí você vai ver o vírus mesmo. Você vai ver o Covid-19, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25 e por aí vai. Irmãos, você precisa da presença de Deus. E eu quero falar para você que está na sua casa. Você era para estar aqui hoje. Você era para estar servindo a Deus aqui. Sai da sua casa. Sai da sua casa, vem servir a Deus. Deus, ele quer manifestar a glória dele sobre a nossa vida. E aqui nós vamos encerrar o versículo 18. A presença de Deus em nós nos faz diferente das demais pessoas, e isso é notável. A Bíblia diz que Moisés, porém, entrou no meio da nuvem. Olha para você ver. Moisés agora entra no meio da nuvem. Moisés entra onde Deus está. Depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Você sabe o que Moisés ficou aqui? Moisés, ele fica aqui sem comer e sem beber. 40 dias e 40 noites. Sabe o que eu aprendo aqui?
que a presença de Deus na nossa vida nos faz parceiro de Deus. Nos faz parceiro de Deus. Nos faz querer mais de Deus. Nos faz querer mais ficar com Deus. Moisés agora, irmão, não é 7 dias. Agora é 40. Moisés fica mais 40 dias com Deus. Ele começa agora. Ele esquece de tempo. Ele esquece de horas. Ele esquece de tudo. Tanto que Moisés esqueceu tanto que quando ele voltou, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Se você pegar no capítulo 32 do Êxodo, você vai ver isso. Ficou tão coisa que eles começaram a adorar um bezerro de ouro. Porque, irmãos, Moisés não importou com o tempo. Moisés ficou em Deus. Moisés não ficou com pressa. Ele entrou na nuvem, ele entrou onde Deus estava e ficou ali com Deus. Mas só pode acontecer isso quando a presença de Deus está em nós. Se a presença de Deus não está em nós, irmãos, nós vamos ser como as demais pessoas. Se a presença de Deus não está em nós, nós vamos ter medo, como as outras pessoas. Nós vamos ter insegurança, como as demais pessoas. Nós vamos ter rebeldia, como as demais pessoas. Nós vamos ter vingança no coração, como as demais pessoas. Nós vamos ter um coração que maquina o mal, como as demais pessoas. Se a presença de Deus, ela não estiver em mim, eu vou ser uma pessoa que vou submeter todas as coisas que o mundo quer que eu submeta. A presença de Deus, ela faz total diferença em nós. Eu convido você para estar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Vamos orar. Fala com o Senhor que você quer essa presença em você. Será que você quer essa presença de Deus em você? Por que as pessoas estão vivendo tristeza, angústia? Por que as pessoas estão com medo de assuntos da Europa, da China? Por que as pessoas estão vivendo fobia na sua vida? Desespero de economia, porque falta a presença de Deus. A presença de Deus, ela nos brinda em todas as coisas. E é isso que nós precisamos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu espero que o Senhor falou o coração dessas pessoas. Eu espero, Senhor, que essa palavra, ela possa ter transformado pessoas que estão aqui nesse templo e pessoas que estão nas suas casas ou em qualquer lugar desse Brasil e desse mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que a presença do Senhor esteja para sempre em nós. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos da presença do Senhor. Quantas coisas têm entrado nas nossas vidas, porque a presença do Senhor não está em nós. Porque, Senhor, que o medo, porque que a insegurança, porque que a ansiedade, porque que a depressão, porque que o ódio, porque que a vingança tem entrado, ó Deus, na nossa vida.
porque falta a presença do Senhor. Senhor, nós queremos ser diferente. Deus, o povo de Deus precisa ser diferente. Nós precisamos mostrar a diferença no mundo caído, no mundo de pecado, no mundo de sujeira. Nós precisamos ser diferentes. Não podemos ser iguais aos que estão fora da tua presença. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a viver a presença do Senhor. Nos ensina a andar na presença do Senhor. E nos ensina, ó Deus, estar vivendo, ó Deus, em comunhão com o Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos, ó Deus, oramos por cada um agora, que talvez, ó Deus, está distante. Talvez a pessoa tenha dado ouvido a demônios, tem dado ouvido a pessoas frias, desanimadas. Pai, que o Senhor possa trazer pessoas de Deus para nos relacionar conosco. Nos livra, Senhor, de todos aqueles que não quer nada com a tua presença. Tira do nosso convívio, tira da nossa vida, tira, Deus. Não deixa essas pessoas enganar aquelas que querem a presença do Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Possamos sair daqui nessa noite sendo diferente, e que aqueles que estão nas suas casas, espalhados nesse mundo, nas capitais, possa também ter diferença do Senhor na vida deles. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos estar aqui no domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. E à noite estaremos aqui com o culto da família. Convide pessoas para estar nos acompanhando também e venha cultuar a Deus. Venha servir a Deus. Nós temos falado de 20 a 25 pessoas, né? Você vem adorar a Deus conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Deus abençoe e até lá.